Vamos juntos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14. Veja se tem alguém perto de você sem a palavra de Deus e mostre aonde nós vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14. Está escrito o seguinte: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, batizados apenas nas águas. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Amém? Eu vou reler o versículo 17. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Agora eu leio mais uma vez e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. Então, bem alto, então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Está em letra maiúscula aí no teu evangelho? É? Então eles não receberam um espírito qualquer que dizia que era santo. Eles receberam o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós podemos receber, sim, mas não qualquer espírito. Só o Espírito Santo de Deus. Só Ele pode habitar em nós. E a igreja trabalha para isso, Jesus trabalha para isso, os discípulos trabalham para isso. Hoje você vai receber o Espírito Santo de Deus. Você crê nesta palavra? Então vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória ao teu nome, Senhor. Levante os teus olhos aos céus e diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, de novo, 3 vezes. Vai por tua conta. Isso. Continua, continua. Pai querido e Deus amado, nós queremos receber o Teu Espírito Santo. E é por isso que estamos reunidos neste lugar, Te louvando, Te glorificando e Te exaltando. Pai bendito, mas não é só o povo aqui presente na sede em São Paulo. Em toda parte, no Brasil e até fora do nosso país, alguém está Te glorificando agora. Todos nós queremos receber o Teu Espírito Santo. E quem já tem, quer mais ainda do Teu Espírito. Então vem com o Teu poder, vem com a Tua virtude, vem com o Teu Espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a Tua palavra com poder e autoridade. E que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Esse capítulo 8 fala da pregação do Evangelho em Samaria. E a palavra que estava sendo pregada ali em Samaria e que provocou um grande avivamento, era levada por um moço chamado Filipe, que nem era um dos 12. E este moço somente foi parar em Samaria porque naquele momento em Jerusalém começou uma grande perseguição contra os primeiros cristãos. Alguns foram até mortos. E esse Filipe então, fugindo, ele foi para Samaria. E em Samaria ele começou a falar de Jesus. E começou a juntar pessoas. E começaram a vir doentes. E
Filipe, para provar que Jesus Cristo estava vivo, apesar de ter sido crucificado e morto. Filipe, para provar que Jesus havia de fato ressuscitado. Filipe, para provar que Jesus é o Todo-Poderoso, ele começou a chamar os aleijados, os paralíticos, os ressecados, os mancos, os doentes, os desenganados, os endemoniados. E ele então começou a fazer orações por aquelas pessoas que estavam com muitos problemas, e doentes eram curados instantaneamente, paralíticos começavam a saltar de alegria, os endemoniados, que manifestavam vários espíritos malignos, eram libertos também instantaneamente, os demônios saíam dando gritos de horrores, e a Samaria inteira começou a se converter. E Filipe então fez o que Jesus tinha mandado: quem crer e for batizado nas águas será salvo. Então Filipe começou a batizar aqueles novos convertidos samaritanos, começou a batizar um por um nas águas. E a notícia correu. Chegou em Jerusalém a notícia para os discípulos que estavam reunidos, que Samaria estava recebendo de bom grado o Evangelho, e muita gente tinha sido batizada nas águas. Aí os apóstolos reunidos disseram: vamos mandar para lá o Pedro, juntamente com o João, para que eles deem um reforço na obra de Deus em Samaria. E nesse ponto, amados, nós vemos algumas coisas. Primeiro, o território samaritano era considerado um território maldito por todos os judeus de Israel. Apesar de Samaria fazer parte do país, da nação, aquele território era considerado imundo, porque os samaritanos tinham se rebelado contra Jerusalém, e Jerusalém, por sua vez, havia excluído os samaritanos de todo tipo de comunhão. Essa rivalidade entre samaritanos e judeus se agravou no ano 538 a.C., quando os judeus voltaram da Babilônia, daquele exílio, e começaram a reconstruir o templo de Salomão. Os samaritanos, naquela época, se ofereceram para ajudar, e Zorobabel, que era o líder dos judeus, disse: nós não queremos ajuda dos samaritanos. E os samaritanos, havendo sido rejeitados na reconstrução do templo de Jerusalém, no ano de 538 a.C., eles fizeram de tudo para atrapalhar a reconstrução do templo, e isso provocou um rompimento entre judeus e samaritanos. Na época de Jesus, os samaritanos eram considerados endemoniados, hereges, rebeldes, excluídos. Então, xingar alguém de samaritano era o mesmo que dizer: você é um endemoniado. E o próprio Jesus foi xingado de samaritano. Quer dizer que os discípulos reunidos em Jerusalém, que é Israel, dar ordem para dois dos principais apóstolos, Pedro e João, saírem da cidade santa para irem até Samaria, aquilo representava o rompimento de um preconceito. Ou seja, os discípulos estavam reconhecendo que eles, apesar de não terem querido ir até Samaria para pregar o Evangelho, Deus, através do Espírito Santo, tinha ido antes deles e realizado ali curas extraordinárias de paralíticos, cegos, de endemoniados, tudo isso em nome de Jesus. Então os discípulos disseram: se Deus, que é Deus, está operando em Samaria, quem somos nós para rejeitarmos os samaritanos? Pedro e João, dirijam-se até o território samaritano, porque Deus está fazendo maravilhas lá. E eles foram. Quando eles chegaram ali, Pedro e João chegaram em Samaria, aquilo para um judeu já era uma agravante. Como que um judeu entra em Samaria? Porque todos os judeus de Israel evitavam aquele caminho.
Quando alguém tinha que sair, por exemplo, de Jerusalém para ir para a Galileia, ou seja, tinha que sair do sul de Israel para o norte do país, obrigatoriamente deveria passar pelo território samaritano. O caminho mais curto demorava 3 dias. O caminho mais longo, que dava a volta pelo território samaritano, ele demorava cerca de 5 dias. Mas os judeus preferiam gastar muito mais tempo na viagem do que simplesmente caminhar pelo território samaritano, tamanha a ojeriza que eles tinham com aquele povo. Quer dizer que o fato de Pedro e João entrarem em Samaria significava o rompimento de uma barreira. Significava que o evangelho estava entrando naquele território para alcançar todas as pessoas que precisavam, segundo a ordem de Jesus ressuscitado, que disse: olha, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus já tinha dito que até aqueles povos desprezados ou considerados pagãos deveriam ser também alcançados pela boa nova do evangelho. Então Pedro e João estão lá, cumprindo essa ordem de Jesus, e eles contemplam que os samaritanos ali convertidos e batizados nas águas por Filipe, são pessoas que têm testemunho de vida, são pessoas que estão dizendo: eu era um perturbado, eu era um endemoniado, e Jesus me libertou. Eu era um paralítico, e agora as minhas pernas estão perfeitas, porque Jesus me curou. E todos estavam dando testemunho. Aí o Pedro e o João olharam bem para os samaritanos e pensaram: apesar deles já terem recebido o evangelho, apesar deles já terem sido batizados nas águas, apesar deles já terem recebido muitas bênçãos, falta uma coisa ainda. Falta uma coisa muito importante. Pedro e João sabiam o que estava faltando, porque eles mesmos antes também eram libertos. Eles também tinham recebido bênçãos. Eles também eram batizados nas águas. Mas Jesus, antes de subir aos céus, disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque João batizou vocês com água, mas agora vocês serão batizados com Espírito Santo e com fogo. Então, Pedro e João sabiam que apesar dos samaritanos terem recebido tantas bênçãos, inclusive o grande milagre da salvação, faltava algo ainda. O que é que faltava para os samaritanos? O revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, revestimento do alto. Então Pedro e João, de uma maneira inédita, fizeram isso aqui, ó. Olha só, versículo 17. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles, os samaritanos, receberam o Espírito Santo. Como que Pedro e João viram que os samaritanos que já eram salvos, como que eles viram que os samaritanos receberam o Espírito Santo? Porque havia um sinal, havia uma marca, uma característica que comprovava esse batismo espiritual, esse batismo celestial. Ainda em Atos dos Apóstolos, vamos no capítulo 2. Vamos lá. Vamos retornar para o dia em que pela primeira vez o Espírito Santo desceu sobre salvos. E o que aconteceu com os salvos quando eles receberam o batismo com o Espírito Santo e com fogo? Está escrito assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Como que Pedro e João tiveram a certeza que os samaritanos receberam o batismo com o Espírito Santo e com fogo? Porque eles viram se repetir a experiência que eles mesmos haviam vivido, que era falar em línguas que eles não tinham aprendido naturalmente. Começaram a falar numa língua desconhecida, uma língua chamada estranha. Esse é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Agora aqui no capítulo 2 de Atos, amados, tem duas coisas que você precisa colocar agora na sua visão espiritual. Primeira delas, todos os salvos estavam reunidos no mesmo lugar, aguardando a promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E quando veio e desceu o Espírito Santo de Deus para que eles recebessem esse poder, diz que eles escutaram um som que encheu toda a casa. E veja uma coisa, e essa é a primeira coisa: a casa onde eles estavam reunidos, o cenáculo, ficou de uma tal maneira cheia da presença de Deus, que era uma coisa perceptível por qualquer pessoa. Aquele movimento que eles não souberam descrever, e geralmente quem recebe o batismo com o Espírito Santo e com fogo não consegue descrever esta experiência. Eles dizem que era como um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. Veja o detalhe: primeiro, encheu toda a casa. Aquele cenáculo, aquela casa, foi a primeira igreja cristã do mundo, em Jerusalém. Não foi em Roma, foi em Jerusalém. E encheu toda a casa, a presença de Deus enchendo toda a casa. Esse é o primeiro ponto. O homem espiritual, a mulher espiritual, quando se reúne com o povo de Deus no mesmo lugar, sabe que não está numa casa qualquer, sabe que está na casa de Deus. E a pessoa que é espiritual consegue sentir até no ar algo especial, algo diferente, como nós podemos sentir aqui no nosso meio agora. Tem algo diferente. Aqui poderia ser um supermercado, por exemplo. E se aqui fosse um supermercado e tivesse muitas prateleiras e mercadorias, você entraria nesse mesmo lugar, mas não sentiria o que você está sentindo agora. Aqui poderia ser, por exemplo, um mini shopping, ou com pequenas lojas, não é? Poderia estar alugado este imóvel para outra finalidade. E se você entrasse aqui, se aqui tivesse um monte de lojas de um shopping, você não sentiria o que você está sentindo agora. Qual é a diferença deste lugar? É a sua finalidade. Se aqui fosse um supermercado, seria uma coisa. Se aqui fosse uma loja de automóveis ou venda de carros usados, seria outra coisa. Mas fosse o que fosse, que funcionasse nesse lugar, de maneira nenhuma você conseguiria sentir o que você está sentindo agora. O que é que torna este lugar tão especial? A finalidade. Nós estamos reunidos na casa do Deus Todo-Poderoso, reunidos no mesmo lugar, e aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. E na casa de Deus você sente esta presença. Há algo diferente no ar. Os discípulos descreveram, parecia um vento, mas como que poderia estar ventando se as janelas estavam fechadas?
se eles estavam trancados ali com medo da perseguição, se haviam matado Jesus 50 dias antes, como que poderia haver o movimento de um vento ali dentro, se eles estavam trancados, apavorados? Não havia nenhuma porta aberta, nenhuma janela aberta. A questão é que ninguém consegue descrever a experiência maravilhosa de receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Por mais que a pessoa tente explicar o que ela está sentindo, ela não sabe descrever, porque é uma coisa extraordinária. Não há paralelo neste mundo para você explicar. E veja, era como o som de um vento, era um ruído, era um barulho, não era um vento, era como se fosse o som de um vento. E Jesus comparou o Espírito Santo ao vento. A palavra ruá hebraico é para vento, para ar. Então, os discípulos estão tentando encontrar uma explicação para dizer para as pessoas: olha, foi o derramamento do Espírito Santo naquela hora. Mas qual o sinal que comprovou que todos foram cheios do Espírito Santo? É que eles começaram a falar em novas línguas. Então vamos retornar mais um pouquinho ainda, lá para o Evangelho de Marcos. Vamos no capítulo 16, a partir do versículo 15. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão o quê? Novas línguas. Isso estava dentro de todos os sinais que Jesus disse que seguiriam os salvos, aqueles que crescem nele. Então Pedro e João estão em Samaria e estão comprovando: o Evangelho foi pregado aqui também para os samaritanos, eles foram batizados nas águas, mas falta agora aquela experiência que é tão importante que Jesus nos mandou esperar por ela. Qual a experiência que faltava? O batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero perguntar agora, e quero que você me responda com toda a franqueza: quem aqui não fala línguas estranhas? Levante a mão, não tenha vergonha não, pode levantar a mão. Mas você já é salvo, pelo menos eu espero que sim. E se você ainda não é salvo, hoje você vai ser salvo. Porque vai acontecer uma coisa aqui em que pessoas serão salvas. Mas a vida cristã não encerra aí. Ou o máximo da tua experiência com Deus não vai terminar só com a salvação. Terá que haver a continuidade. O batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então toda a igreja fique de pé agora. Olha só. O milagre mais importante tem que acontecer primeiro, que é a salvação. Esse é o milagre mais precioso, pelo qual inclusive Jesus deu todo o seu sangue. É tão importante que Jesus não reteve uma só gota. A salvação tem que acontecer. Se você não é salvo, como que você poderá receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo? Como que você irá receber neste corpo o Espírito Santo de Deus? Porque uma coisa é a casa ser cheia da presença de Deus, mas outra coisa é esta casa aqui, ó, feita de células microscópicas. Esta casa que não pode ser fabricada por mãos humanas, que cientista no mundo, nenhum cientista consegue copiar ou criar igual. Esta casa, feita por Deus. Como que esta casa vai ser cheia do Espírito Santo? Porque o plano de Deus não é só que esta casa física, o cenáculo, a igreja, esteja cheia da sua presença.
O plano de Deus é que esta casa aqui, feita de carne e ossos, que é o corpo humano, seja cheia do Espírito Santo. O corpo humano cheio do Espírito de Deus. E como que o Espírito de Deus vai entrar neste corpo? Se este corpo estiver contaminado, se eu ainda sou um samaritano. Olha só, eu sou um cara perturbado, eu sou um cara envolvido com magia negra, ou então sou um cara envolvido com religiões falsas, fui envolvido com tudo isso, me envolvi com o pecado, mergulhei de cabeça no mundo e nos vícios, estou com meu corpo todo contaminado, eu sou um perturbado. Como que o Espírito Santo vai entrar numa casa assim? Primeiro, tem que acontecer o milagre mais importante, a salvação. Porque quando você entrega a tua vida para Jesus, e se ajoelha na presença de Deus, e se entrega totalmente ao Senhor, veio um poder sobrenatural do céu, a primeira visita do alto, um poder indescritível, que traz para a tua vida o poder purificador e regenerador do sangue de Jesus Cristo. Aí o sangue de Jesus vem sobre esta casa aqui, esse é o primeiro milagre, e a pessoa é salva, e nos diz a palavra, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E é uma purificação tão profunda, que purifica a mente, purifica os olhos, purifica as mãos, purifica os pés, purifica o coração, purifica o corpo, purifica a alma e purifica o espírito. Toda impureza desaparece da tua vida e você deixa de ser um samaritano e se torna filho do Deus Todo-Poderoso, com teu nome escrito no livro da vida, com a certeza da salvação e da vida eterna. E aí, você está pronto para o segundo mais importante milagre, a vinda do Espírito Santo. Se você já é salvo e se você já crê em Jesus, então estes sinais têm de te seguir. Jesus disse, estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Vai ser maravilhoso. A partir de hoje, se você entregar tua vida para Jesus, o inferno vai tremer só de ouvir falar o teu nome. Todos os demônios que te perseguem, a partir de agora, eles serão perseguidos pelo poder do Senhor Jesus que vai estar na tua vida. Isto é privilégio de quem crê em Jesus. Segundo sinal que segue a pessoa, falarão novas línguas. Se você ainda não está falando línguas, novas línguas, você tem que buscar este sinal. Você tem que estar reunido na casa de Deus. Tem que perseverar na presença do Senhor, até que do alto você seja revestido de poder. E Jesus ainda disse que os que nele creem poderão pegar até em serpentes, como Moisés pegou. Moisés pegou numa serpente pela cauda. Uma serpente venenosa. Autoridade sobre as potestades malignas, sobre os embaixadores do inferno, sobre as hostes da maldade. Você vai ter autoridade espiritual sobre esses espíritos malignos que infestam esse planeta. Eles vão saber que com você eles não podem mais mexer. E Jesus disse que até se você comer alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. Ou seja, nenhum alimento, ainda que seja uma obra de feitiçaria, poderá te fazer mal. Tem gente que diz assim, eu ganhei um bolo da minha vizinha, mas a minha vizinha é macumbeira, eu não vou comer esse bolo que ela fez, porque vai que ela fez um trabalho.
Sabe por que você tem esse medo? Porque você ainda não foi revestido de poder. Você ainda não acredita em Jesus Cristo. Pastor, quer dizer que se a minha vizinha fizer um trabalho, uma oferenda para Iemanjá, ou para qualquer espírito, para Exu Caveira, e trouxer na minha casa como se fosse um presente, como se fosse uma dádiva, e eu desconfiar que aquilo veio de um trabalho de magia negra, eu não posso rejeitar? Você pode rejeitar e pode fazer o que você quiser, mas se você comer não te fará dano algum, disse Jesus. Se você comer alguma coisa mortífera não te fará dano algum. E Jesus ainda disse, os que creem em mim colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É uma vida de poder. Tudo isso você vai ter direito se entregar sua vida para Jesus agora. Esses sinais terão que te seguir. Você vai ter autoridade espiritual e poder para realizar esses prodígios. Mas o primeiro milagre é a salvação. Filipe foi, orou, curou doentes, fez maravilhas, mas ele fez todo mundo entregar a vida para Jesus. Os samaritanos receberam Jesus como Salvador, foram salvos, batizados nas águas depois, lógico. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Mas em seguida, os sinais. Falar novas línguas. Então vamos fazer primeiramente a coisa na ordem, como está ordenado por Jesus e como aconteceu em Samaria e como aconteceu até com os discípulos. Primeiro, o milagre da salvação. Então olhem todos para mim agora. Deus te escolheu para que você tivesse o privilégio de ter o seu nome escrito no livro da vida. Já está tudo pronto da parte de Deus para que o teu nome seja registrado no céu. Se você se opuser a isto, então o teu nome não será escrito. Mas se você falar, eu quero que o meu nome seja escrito no livro da vida, eu quero receber Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, então você será salvo. O teu nome será registrado lá na glória, todos os teus pecados serão perdoados, toda a impureza da tua vida será removida, tudo aquilo que impede o agir e o mover do Espírito Santo em você será retirado, e o teu corpo será preparado como casa do Deus vivo, como templo vivo do Senhor, para receber o Espírito Santo de Deus. Sem o primeiro milagre, não acontece o segundo. O primeiro milagre é mais importante, mas não é o único milagre que Deus planejou para você, porque depois vem o revestimento de poder. Então olhem todos para mim que eu vou fazer esse convite, para que você hoje seja restaurado, para que você hoje seja transformado, libertado, para que hoje tudo aquilo que está atrapalhando a sua vida seja removido, inclusive todos os seus pecados. Neste momento, você vai receber o milagre mais importante que custou a vida de Jesus. O primeiro milagre, a salvação, só ocorreu com o sacrifício de Jesus. O segundo milagre, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, só ocorreu quando Jesus ressuscitado foi coroado lá na glória e recebeu todo o poder no céu e na terra. O primeiro milagre é pelo sangue de Jesus, e o segundo milagre é porque Ele está vivo pelos séculos dos séculos, e ninguém mais batiza com o Espírito Santo e com fogo, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então vamos dar lugar ao primeiro milagre agora, que é muito importante. Olhem todos para mim. Quantos aqui querem a purificação dos pecados, o perdão das iniquidades, a purificação de todo o seu ser, corpo, alma e espírito, e a certeza da salvação? Quantos aqui querem receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Erga a mão direita assim bem alto, todos que querem.
Olha quanta gente. Que maravilha que você entendeu. Então vem aqui para frente para receber o teu primeiro milagre. Vem aqui para frente para receber o teu primeiro milagre. A salvação da tua alma eterna. O perdão de todos os seus pecados e a purificação de todas as tuas iniquidades pelo sangue de Jesus. Vamos aplaudir mais, igreja. Vamos aplaudir mais por cada vida que está chegando. E está chegando mais. Vamos aplaudir mais. E está chegando mais. Venha. Quer entregar a vida para Jesus? Venha. Isso, venha. Outra coisa. Às vezes a gente tem uma experiência de salvação, é purificado de toda iniquidade, mas aí, com o passar do tempo e por causa das lutas e perseguições, alguém se afasta, alguém acaba caindo e a pessoa volta a se sujar. E quando a pessoa volta a se contaminar, ela é como um samaritano, precisa de purificação, precisa de salvação. Os samaritanos estavam excluídos da comunhão com Deus. Jesus até disse para a mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Então, os samaritanos estavam excluídos da salvação, mas através do Evangelho eles foram restaurados, através do sangue de Jesus. Se você já conhece a salvação, mas voltou a se contaminar, você mesmo se excluiu da comunhão com Deus. Você precisa novamente da purificação. Então nós não queremos que você venha aqui e conte para a gente o que foi que aconteceu, o que foi que você fez, qual foi o teu erro. Não precisa nos contar isso. E para Deus também não precisa contar, porque Ele já sabe o que é. O que Deus quer ver neste momento é o teu sincero desejo de receber a purificação total pelo sangue de Jesus, para que o teu corpo seja preparado como casa de Deus, para ser cheia do seu Espírito Santo. Então você que se sente contaminado, ou pecou, ou sente acusação contra a sua vida, e quer se purificar pelo sangue de Jesus, saia do teu lugar. Vem aqui para frente agora, porque nós vamos orar e vai se cumprir na tua vida o poder do sangue de Jesus que te purifica de todo o pecado. Toda acusação contra a tua vida desaparecerá. Toda culpa será extinta. Não haverá mais nenhuma condenação contra você. Vamos aplaudir mais, igreja. Vamos aplaudir bastante, venha. Isso, vamos preparar o nosso corpo como templo do Espírito Santo de Deus. Vamos receber a certeza do perdão de todos os nossos pecados. Isso, vem para frente. Enquanto mais pessoas estão vindo, quero falar com você que recebeu esse DVD e alguém te disse: assista isso aqui. Ou então você está assistindo essa mensagem na sua televisão. Quer entregar a vida para Jesus? Quer a purificação dos seus pecados? Se ajoelhe ao lado do seu televisor, se ajoelhe ao lado do seu DVD, que nós vamos orar. Você que está nos escutando pela rádio, em qualquer lugar do Brasil, ou na rádio em Lisboa, atenção você na Ilha da Madeira, nos ouvindo pela rádio Lesíria. Você aí que está nos ouvindo também na rádio Girão, você quer entregar a vida para Jesus? Você que está nos ouvindo na rádio em Cabo Verde, você que está nos ouvindo na rádio em Moçambique, quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelhe ao lado do teu rádio. Atenção, você que está nos ouvindo pela internet em qualquer lugar do mundo, brasileiros espalhados em todos os países que estão nos acompanhando pela internet, quer a restauração da tua vida espiritual, quer o segundo milagre de Deus, o revestimento de poder, então receba o primeiro, o milagre da salvação. Se ajoelhe ao lado aí do seu computador, porque nós vamos orar.
Você que está dirigindo em qualquer rua, estrada ou avenida, quer receber o primeiro milagre, a salvação, para se preparar para receber o segundo milagre, que é o revestimento de poder. Não precisa parar o teu veículo, não, diminua a velocidade, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. E agora, com as pessoas que estão aqui na sede da Paz e Vida em São Paulo, Brasil, vamos nos ajoelhar diante do altar, vamos dobrar os nossos joelhos, e nós vamos fazer uma oração. Por favor, coloque a mão direita sobre o teu coração. Quem está à distância também nos ouvindo, coloque a mão direita sobre o coração também para receber esta oração. Vamos orar juntos. Eu vou chamar aqui o meu filho na fé, pastor Ubiratã Araújo, para que depois ele também ore por cada pessoa. E você que está de joelhos, com bastante fé, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Que coisa linda, parabéns. Diga: meu Deus e meu Pai, eu quero agora o primeiro milagre, que é a salvação da minha alma eterna. Pelo sangue de Jesus, me purifica corpo, alma e espírito, e apaga as minhas iniquidades, e faz desaparecer a minha culpa. Retira, Senhor, toda condenação que havia contra mim, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Pai, perdoa todas as vezes em que pequei, em que errei. Me purifica dos maus pensamentos e retira de mim tudo que não te agrada. Me dá agora a certeza do meu primeiro milagre, o milagre da minha salvação. Escreve o meu nome no teu santo livro, o livro da vida, e me dê agora a alegria da vida eterna. E eu quero, meu Deus, que o meu corpo seja preparado pelo sangue de Jesus para receber o segundo milagre, a plenitude do Espírito Santo. Eu quero, meu Deus, que o teu Espírito venha fazer morada poderosa e transbordante dentro de mim. Eu quero ser uma pessoa cheia da tua presença, e eu quero contemplar na minha vida e gerar os sinais, porque eu creio. Eu quero, em nome de Jesus, expulsar os demônios. Eu quero, em nome de Jesus, dominar as serpentes e as potestades. Eu quero, em nome de Jesus, colocar a minha mão sobre um doente e ele ser curado. E eu quero o sinal maravilhoso de falar línguas estranhas. Eu quero, Senhor, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, por Jesus Cristo, o meu único e suficiente Salvador, para todo sempre. Amém.